Olá, pessoal! Boa noite, sejam bem-vindos. Deixa eu colocar um. Eu não sei mais como é que coloca o título, mas tudo bem, não tem problema. Esperar o pessoal entrar. Tudo bem, gente? Vocês conseguem me ouvir? Eu improvisei aqui um microfone, tá dando pra me ouvir direitinho? Tô tão empolgada pra essa aula. Improvisei microfone, improvisei. Como é que é o nome disso, gente? Tripé, que inclusive tá aqui. Daquele jeito. Mas vai dar certo. Esse tripé vai ficar até o final, tá? Eu tenho certeza. E, gente, vou ser bem honesta com vocês. Essa aula vai ser porrada atrás de porrada. Então, se você quer que alguém escute boas verdades, tá na hora de você começar a encaminhar essa aula para as pessoas saberem o que a gente precisa mudar em nós para poder mudar no mundo. Certo? Boa noite, Rafa. Boa noite, Vicky. Sejam bem-vindas. Gente, encaminha para todo mundo, por favor. Mas eu não vou ficar esperando muita gente também, não. Tá? Porque a gente vai correr com essa aula. Tem bastante coisa. Tá bem condensada, tá roteirizada, tá tudo bem explicadinho. Mas ela é muito densa, né? Então, deixa eu ajeitar esse tripé, gente. Ai, vida de blogueira baixa renda. Então, eu queria muito adicionar um título, mas eu não consigo. Não sei como faz. Mas tudo bem. Eu acho que eu tinha que ter botado antes, né? Mas tudo bem, não tem problema. Olha só. Primeiramente, boa noite para todos vocês. Sejam bem-vindos. Não vou perder muito tempo me apresentando, porque como eu falei, essa aula ela tá densa, ela tá realmente assim, tem muito conteúdo, muita coisa. Então, se você não me conhece, eu sou a Mércia Elisa, tenho 33 anos, sou professora, pedagoga, sou terapeuta ABA, sou mãe do Cristiano, que faz parte do espectro autista, é TDAH, trabalho com educação há 15 anos e ele tá chegando aqui. Vai lavar a mão, filho? Vai lavar a mão. Tá bom, vai lá lavar a mão. Mamãe. Tudo bem. Lava a mão. Pode ir? Pode ir, mamãe. Vai ser assim, tá, gente? O tempo todo. Mamãe. Pode. Aqui, ó. O tempo todo com pausa, porque é necessário. Mas então, vou pedir para todo mundo que tá aqui encaminhar a live, porque a gente vai soltar essa live, gente, vai ter o certificado de participação, e esse certificado é gratuito, mas não é bagunça. Já ouviram falar essa frase? Vocês vão ter que anotar 5 palavrinhas que eu vou soltar durante a live. Então, corre para chamar todo mundo, porque só vai ganhar o certificado quem tiver essas 5 palavras anotadas, tá? E aí o esquema vai ser o seguinte: eu vou falar no final da live o e-mail que vocês vão mandar essas 5 palavras anotadas. Vocês vão anotar a palavra, aí vai ser assim, ó, eu anotei aqui. No corpo do e-mail, vocês vão colocar as 5 frases. No assunto do e-mail, vocês vão colocar o nome completo de vocês. Então, você coloca o nome completo no assunto do e-mail, porque é esse nome que vai no certificado. Verifica se não tem erro nenhum, tá? E aí, no corpo do e-mail, vocês vão soltar as 5 palavras-chave que eu vou mandar pra vocês, tá bom? Então, tem direito ao certificado? Tem, mas é de graça, mas não é bagunça. Vão ter que anotar as 5 palavrinhas, vão ter que ficar comigo até o final. Até porque, gente, esse tripé vai aguentar. Até porque vocês vão ficar comigo até o final, porque é muito importante que a gente vai debater aqui hoje. É muito importante que vocês entendam a importância da educação. É muito importante que vocês entendam a importância. A potência. Esse tripé vai aguentar, gente, eu confio. A potência que é a educação respeitosa e o que ela pode fazer pelo nosso mundo, gente, não é pouca coisa. Ela pode
transformar a sua vida, a vida da sua criança, a relação que você tem com essa criança, que quem acompanhou hoje os meus stories viu que eu saí de uma relação completamente conturbada, que eu chorava todos os dias, eu gritava todos os dias, eu brigava todo dia, eu não sabia mais o que fazer, e sair disso para uma relação de respeito, de carinho, de amor. É perfeita? Não é, nunca vai ser, porque nós não somos perfeitos, tá? Mas a gente está aqui para aprender e, enfim, para partilhar conhecimento. Uma coisa que eu queria começar falando para vocês é sobre a notícia, né? Para fazer a chamada dessa live, eu coloquei uma notícia, uma manchete, para que você ficasse realmente encucado. O que é essa educação respeitosa que pode evitar aquela manchete? A manchete dizia que nos últimos 5 anos, é uma manchete de 2021, então está se referindo de 2021 para os 5 anos atrás, mas que é chocante do mesmo jeito. Nos últimos 5 anos, 35 mil crianças haviam morrido ou sofrido algum tipo de violência, haviam sofrido algum tipo de violência contra suas próprias vidas. Então, assim, 35 mil crianças ou adolescentes nos últimos 5 anos, gente. É uma média de 7 mil. 7 mil. Vocês têm noção disso? São quase 10 mil crianças e adolescentes, pessoas indefesas que não têm... são inocentes, que não tem como se defender, que não tem força física, não tem força emocional, não tem força psicológica, não tem maturidade suficiente para se defenderem. A injustiça que é isso. Gê, você é minha professora da educação respeitosa, meu amor. Você é maravilhosa. Um beijo, te amo, a minha tia, gente, eu amo. Então, tudo isso que tem acontecido, na última semana a gente viu várias notícias de ator da Globo, de padrasto de crianças, enfim. Quanta coisa a gente está vendo que está acontecendo com as nossas crianças e a gente está permitindo. Então, para você que chegou agora, vai mandar essa live para todo mundo, porque eu falei bem no início, é porrada atrás de porrada, porque a gente precisa se movimentar. Gente, é impossível a gente continuar hoje agindo com as crianças como se agia no século passado. Tecnologia evoluiu, a forma que a gente usa para se comunicar evoluiu, a forma que a gente trabalha evoluiu. Hoje em dia tem gente que trabalha aqui, né, no digital. A forma como a gente se veste, a forma como os carros evoluíram, os aparelhos eletrodomésticos, os eletrônicos, tudo evoluiu. Mas a educação a gente quer fazer a mesma de anos atrás, do século passado, em que a criança não tem vez, não tem voz, é invisível. E aí? Como é que funciona isso? Não é justo. Se tudo evoluiu, por que a nossa forma de tratar as nossas crianças não pode evoluir? E por que? Cadê as pessoas? Cadê eu fazendo o meu papel como educadora respeitosa falando sobre isso? Então, quando eu vi aquela notícia, me deu uma coceira. Eu preciso me colocar, porque eu defendo a educação respeitosa. Eu preciso me impor. E você que está aqui já é uma corajosa de ir contra todo esse sistema tradicional que existe para garantir a invisibilidade da criança. Tem uma coisa que eu sou chocada, que a sala de aula de 1800 e não sei quanto é exatamente a mesma sala de aula, o formato, alunos sentados um atrás do outro e o professor lá na frente, até hoje. Mas isso é uma outra história. Só para a gente refletir como os interesses da criança ficam sempre em segundo plano, tá? Então, vou começar falando para vocês uma coisa que já tem até aqui no meu perfil, mas que é sempre bom reforçar, que é o básico, né, gente? O que é a educação respeitosa? Ela é simplesmente a oposição contra a educação não respeitosa. Tcharam! Brincadeira. Ela é isso também, mas ela também é a educação que a gente faz dando visibilidade para as nossas crianças, né? A invisibilidade das crianças é perpetuada por muitos anos. São anos nesse tradicionalismo. A criança... Quer ver? Eu posso ficar dando exemplos aqui a noite inteira de como essa invisibilidade ela corrobora para que as crianças sejam menosprezadas e diminuídas hoje. Se você vai pedir uma pizza, né? Tá você, sua família, pode estar 1000 famílias, pode ter...
dificilmente você vai perguntar a opinião da criança, se ela quer a pizza com calabresa, sem calabresa, qual o sabor da pizza que ela quer, se ela quer com cebola, sem cebola. Você vai decidir ali. A pizza, às vezes, a gente até em festa de família pergunta, mas assim, você vai fazer um jantar na sua casa, você pergunta pro seu marido, pro seu parceiro, pro seu companheiro, você pergunta, o que você quer comer hoje? Dificilmente a gente faz isso com as crianças. Quer ver um exemplo? E aí se prepara, porque essa é a primeira palavra para você poder ganhar o seu certificado, tá, gente? Essa é a palavra número 1, tá? Nesse exemplo que eu vou dar agora. Gente, não vai passar essa palavra pra ninguém, hein? Quem tá aqui, tá aqui. Quem é corajoso... Ó, salsicha, meu amor, que delícia! Eu avisei que eu ia ter que parar, porque é isso. É dar atenção pro meu filho, é fazer ele se sentir especial. É fazer ele perceber que eu tô aqui num compromisso, mas que quando ele precisa de mim, eu tô ali. Obviamente, se é algo que não tem como... Nossa, não tem como eu sair daqui agora, eu desviar o olhar, não tem como. Ele vai esperar. Mas dá pra eu olhar pra ele e falar, salsicha. São os mínimos detalhes, mas vamos lá. A primeira palavra pra você conseguir o seu certificado é Miguel. E quem me conhece sabe quem é o Miguel na minha vida. O Miguel é meu sobrinho e eu vou contar um caso aqui. Tá fechada a porta, meu amor. Você quer abrir? Por que você quer abrir? Vem cá. Você quer a Sky? A Sky é a cachorrinha. Você quer a Sky? E agora? Tá bem fechada. Opa! Você quer uma folha pra desenhar? Toma. E o Homem-Aranha? É, o Homem-Aranha. Desenha aqui. Bom, o que é o Miguel na minha vida, gente? O Miguel na minha vida é meu sobrinho. E muito recentemente aconteceu um episódio que demonstra o quanto essa invisibilidade da criança está enraizado mesmo na gente. Inclusive em mim, que trabalho e luto contra isso. O Miguel fez aniversário no dia 12 de setembro. E o Miguel esperou acordado, ansiosamente pelos parabéns, que eu esqueci de dar. Por quê? Na verdade, não é que eu esqueci de dar. É que se é minha irmã, se é minha mãe, se é meu arroba, se é outra pessoa, eu faço questão. Eu já fui, mas assim, hoje em dia eu sou menos. Opa, esse tripé vai aguentar. Eu já fui mais assim, hoje em dia eu sou menos. Mas eu faço questão de deu meia-noite, eu tá lá, eu ser a primeira. Ah, eu fui a primeira a dar parabéns. Não tem uma brincadeirinha assim na família de vocês? Comenta aqui se tem na sua família. Uma brincadeirinha de, eu fui a primeira, eu que dei primeiro, que não sei o quê. E o Miguel ficou acordado e não passou pela minha cabeça, mas eu nem pensei em dar parabéns pro Miguel meia-noite. Eu sabia que era aniversário do Miguel, eu sabia que eu veria no dia seguinte, eu sabia que eu ia dar parabéns pra ele, mas eu não pensei que uma criança que estava fazendo 7 anos ia estar em casa naquela expectativa de tipo assim, virou meia-noite, principalmente porque ele não tem bem, né? Essas crianças da cidade não têm muito bem essa noção temporal definida. Então, quer dizer, na minha cabeça jamais isso aconteceria. E aconteceu. O Miguel ficou lá esperando e eu não dei. E aí, quando a minha irmã me contou, eu fiquei me sentindo mal, assim, porque eu fiquei, caramba, realmente, se fosse com a minha irmã, que é a mãe dele, com os meus irmãos em geral, com a minha mãe, antigamente a gente tinha muito isso. E eu nem levei em consideração que o Miguel poderia estar sentindo, né? Então, por isso, a primeira palavra de hoje é o Miguel. E a educação respeitosa é justamente sobre isso. É sobre você dar visibilidade para os sentimentos dessa criança. É sobre você entender como é que funciona o cérebro dessa criança. Por que birra não existe? Por que a criança... Por que não adianta você dar palestrinha diante de uma situação, diante de uma descarga emocional? Quando a criança tem uma descarga emocional, por que você não pode ficar tentando dar palestrinha com argumentos lógicos? Por que a criança não entende isso? É porque o cérebro dela é diferente. Então, percebe? É diferente. E quando a gente entende que não é para me desafiar, é sim uma questão dela de se colocar, de se impor, de testar. Ela está se desenvolvendo, é um aprendizado. Quando eu entendo isso, eu entendo a chave da educação respeitosa. E eu sempre falo que a educação respeitosa, ela
pautada em 3 pontos principais, que é até uma coisinha que tá vindo por aí, tá? Mas é um método que eu desenvolvi a partir dessas 3 questões principais de educação respeitosa. É o método CAP, tá? Que é o quê? Conexão, acolhimento e paciência. E é lógico que você pode rodar diversos Instagrams, diversos perfis, inclusive o meu, que você vai ver direitinho o que é a conexão, o que é o acolhimento, o que é a paciência. Mas a forma como você vai usar os 3 para que você pare de chorar todos os dias, para que você pare de gritar todos os dias, para que daqui a pouco eu vou responder aqui embaixo as perguntas que vocês me mandaram, que foram bastante. E tem assim, como lidar com a desobediência, como não sei o que, nanana. Muita coisa que tá ali é muito mais sobre a gente diante desse método, porque a educação respeitosa, ela também é muito mais sobre como eu enxergo aquela criança e as pessoas que estão em volta. Hoje a minha mãe veio aqui em casa e eu comentei com ela, ai mãe, as pessoas ficam olhando, eu sinto assim e tal. Isso diz muito também sobre mim, né? O quanto eu vou deixar o olhar do outro sobre o meu filho me incomodar mais do que o mal-estar do meu filho. Entendem? Então é isso, gente. É saber dar vez, dar voz, dar importância, dar valor para essas crianças. Porque é uma coisa tão densa, né? Assim, tem tanta coisa que vem mais surpresa por aí. Mas assim, não para hoje. São só projetos. Mas assim, as crianças... O adulto hoje, que é esse adulto que bate, que é esse adulto que peita no jogo de futebol, que joga latinha na outra, é esse adulto que ataca uma senhora que está fazendo seu trabalho lavando uma calçada e ele se sente no direito de tomar a mangueira, não sei se vocês viram isso no jornal recentemente, e tacar nela. Esse adulto, ele não foi criado respeitosamente. Não foi. Eu vou soltar, sabia? Vou falar com vocês. Sabe o que acontece? Não queria falar não, mas vou falar. Eu vou dar uma oficina, mas eu não tô aqui pra vender nada não, tá, gente? Mas aqui eu vou dar uma oficina. E lá tem exemplos visuais, assim, incríveis. Eu vou contar um exemplo aqui pra vocês. Que é o seguinte. Quando o irmão mais velho, de 6, 7 anos, vê o irmão mais novo... Eu falei isso pra minha mãe também. Vê o irmão mais novo quebrando um monte de coisa, tacando um monte de coisa no chão. É um videozinho. Ele vai até esse irmão, ele abraça esse irmão. Gente, eu me emociono. E ele fala assim: fulano, eu sei que você tá chateado, mas isso não te dá o direito de jogar nada no chão. E eu tenho certeza absoluta que quando esse irmão mais velho jogava as coisas no chão, era dessa forma que a mãe dele tratava ele. E é assim que ele aprendeu a tratar o irmão mais novo. E o irmão mais novo, vendo isso, vai aprender a tratar os filhos assim. E quando os irmãos tiverem filhos, um vai tratar o outro sobrinho assim. E esses sobrinhos vão crescer e serem pais. E vocês percebem o poder, a potência que a educação respeitosa tem para transformar realmente o mundo. Pode parecer utópico, mas é possível e só depende da gente. Agora, além dessa potência e de eu ser muito empenhada nisso, por isso também, facilita demais a sua vida. A Rafa Batista Prof botou assim, beijo, Rafa. Colocou aqui. O olhar do outro é algo complicado, mas hoje não me afeta mais. Que bom, Rafa. A Gia também comentou, validar os sentimentos deles é tão importante, super. E, gente, cada vez que a gente dá essa voz para essas crianças, a autoconfiança, a segurança, a vontade de crescer e de fazer melhor que essas crianças adquirem ao longo da sua vida, é impressionante. É nitidamente visível uma criança que é tratada respeitosamente, uma criança que é tratada com a educação respeitosa é muito diferente. A autoestima de uma criança que não é, de uma criança que apanha, de uma criança que qualquer coisinha que faça, olha aí, cala a boca, não sei o que, com grito, com briga, é muito diferente. Muito diferente. Então, deixa eu voltar aqui pro nosso eixo. A educação respeitosa é sobre isso, sabe? É sobre fazer valer a vez e a voz dessas crianças, gente. O exemplo arrasta, gente, é exatamente isso.
E aí, se você faz com seu filho, ele vai fazer isso, vai propagar. E pra... Opa! O tripé não aguentou, mas ele vai voltar. Do hambúrguer. Que delícia, um hambúrguer, meu Você amor. quer do shopping do hambúrguer? Ele quer ir no shopping. Ele quer ir no shopping, comer hambúrguer e batatinha. Alguém leva? Depois a gente pode ir, tá bom? Não, batatinha e batatinha e batatinha e frio. Muito delícia, filho. Adorei. Tá vendo, gente? Isso é um exemplo. Não é que o meu filho quer me obrigar a levar ele no shopping comer hambúrguer, batatinha e refri. Não. Ele simplesmente... Não tem quando você tá no sofá da sua casa e fala com seu companheiro, com uma amiga... Poxa, hoje me deu uma vontade de comer um macarrão. Hoje me deu uma vontade de comer não sei o quê. É isso. É exatamente assim que o meu filho tá agora, com vontade. Só que ele não sabe colocar em palavras, né? E aí eu já falei, o que é educação respeitosa? Por que ajuda no mundo melhor? Se a palavra convence, o exemplo arrasta, foi o que a Gia colocou. Duas questões muito importantes para que isso aconteça, né? Como entender a sua própria criação e como fazer a quebra do que você viveu para o que você quer propagar para o seu filho. Isso é muito importante na educação respeitosa, gente. Super. Porque entender que eu fui criada de uma maneira e que a minha mãe foi criada de uma maneira pela mãe dela e que a minha avó foi criada de uma maneira pela minha bisavó e que isso vem de anos, entender isso é super importante para você não culpar os seus pais, para você não se culpar, porque você vai errar, tá? Isso é a maior verdade. É entender que, por exemplo, com o Miguel, eu fiquei me sentindo muito mal de não ter lembrado, de não ter ligado, de não ter feito a chamada de vídeo. Eu fiquei me sentindo muito triste. Mas, mesmo assim, eu respirei, eu senti que eu tava me culpando. Eu falei, não, calma, tá enraizado, tá enraizado na gente, né? Então, vou respirar, vai dar tudo certo. Amanhã eu vou lá, vai, entendeu? Então, assim, na verdade, amanhã eu vou lá não, porque a minha irmã me contou isso depois. Eu vim aqui, então deu tudo certo e tudo mais. Então, entender como foi a sua criação e como quebrar a sua criação do que você quer passar para os seus filhos também é essencial. E eu posso pegar na sua mão e te ajudar a fazer isso. É tão importante a escutativa da sua criança com você quanto de um profissional com você também. É importante a escutativa de você como a sua criança, mas também de um profissional com você, para te ajudar, para te aconselhar, para trocar, para te dar ideia, estratégia, formas de ver diferente, te explicar por que aquilo acontece neurologicamente, percebem? Então, são esses dois pontos. Outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre as intromissões externas que existem, tá? Então, você entendeu o que é educação respeitosa? Você entendeu? Ah, te amo, Lu! Beijo! Você entendeu o que é educação respeitosa? Você entendeu por que ela ajuda no mundo melhor? E agora você decidiu que você daqui pra frente só vai ter relações respeitosas na sua vida. Que não é só com seu filho. É também com seus amigos, com seu companheiro, tal. Decidiu? Beleza. Então agora você se prepara, meu amor. Você se prepara, porque vai aparecer gente do bueiro da rua querendo te falar que criança tem que apanhar. Vai aparecer gente descendo escalada assim, ó, na janela da tua casa, querendo te dizer que ela apanhou e não morreu. Ah, mas eu apanhei e não aconteceu nada comigo. Vai brotar gente de todo canto pra te falar que não tem problema, imagina. Essas pessoas não entendem os efeitos neurológicos de um tapa. Você sabe que é uma coisa? É comprovado neurologicamente que a área do cérebro afetada quando a criança ouve um grito, quando alguém grita com ela, é a mesma área do cérebro afetada quando ela apanha. Então, neurologicamente, a forma como isso é afetado no cérebro da criança não difere se é um grito ou se é um tapa. Violência é violência. Percebem? Então,
essas pessoas vão vir falar um monte de coisa, elas não entendem nada disso, então não dê ouvidos, tá? Por mais que, gente, tem gente que fala querendo ajudar, sabe? Por exemplo, a minha mãe me deu um conselho recentemente, que foi assim, seja mais, imponha mais limite no Cristiano, mas foi no sentido de que realmente, eu falei hoje pra ela também, que ela veio aqui em casa, eu falei, mãe, eu era muito permissiva com o Cris, porque eu ficava com essa coisa de, ai, ele tá dentro do espectro, ai, as pessoas não vão ter paciência, ai, porque as pessoas olham diferente, meu filho, ele vai sofrer tanto no mundo. E não, eu tô sendo um pouco mais firme agora e tá surtindo resultados melhores, mas sem deixar de respeitá-lo, entende? Então, assim, ele gosta de salsicha, ele quer comer uma salsicha, que foi o que aconteceu hoje que a vovó trouxe. Ele vai comer uma salsicha. Aí, o Cristiano, ele quer comer 50 salsichas. Essa frase é clássica. Eu apanhei e não morri, né, Rafa? É isso. Ah, Bia, te amo. Você é suspeita pra falar. E aí, ele quer comer 50 salsichas. E aí, antigamente, eu ia ficar meio assim, ah, não, filho, não sei o quê. Hoje em dia eu falei, não, você não vai comer salsichas. Agora, você já comeu uma, não é mais o momento, não. E transfere a atenção da criança. Coloca essa atenção em outro local, entendem? Esse é mais um exemplo. E aí, o que você vai fazer para lidar com essas intromissões externas, né? Qual é o objetivo? Gente, eu já passei de outras palavras para vocês ganharem o certificado. É que a primeira palavra, então, era Miguel. A segunda palavra é... Cadê? Ah, tá. Lá atrás que eu tava falando. A educação respeitosa é para todos, mas as crianças é que são indefesas. Então, a segunda expressão é crianças são indefesas, tá? Lembra que eu falei lá no início que crianças são indefesas? Então, essa é a segunda expressão para vocês ganharem o certificado. A primeira é Miguel, a segunda é crianças são indefesas. No final, eu repito de novo como é que vocês fazem para solicitar, tá bom? E aí... O que eu tava falando? O que você vai fazer para lidar com essas pessoas que vão brotar do bueiro pra falar com você, né? Que elas apanharam, mas não morreram. Você vai ser muito educada e paciente, porque você resolveu aderir à educação respeitosa com todas as relações na sua vida, tá? Você vai respirar fundo e vai falar assim, olha, eu entendo o que você viveu, mas eu escolhi educar o meu filho respeitosamente. Você conhece a educação respeitosa? Quer saber um pouco mais sobre isso? Tem um perfil ótimo para te indicar e manda o meu link, tá bom? É isso, gente. Falem. Parem de se omitir. Isso é uma coisa que já é outra porrada agora, né? Por que a gente vê pessoas tentando tratar as crianças desrespeitosamente e a gente não faz nada? Ah, mãe é pai. Ok, é mãe é pai, mas pode não ser ali no momento, mas depois chamar para uma conversa. Pode não ser um estranho na rua, que você não sabe quem é, né? Também não vamos virar maluco. Mas alguém do seu ciclo, se você fala com alguém do seu ciclo e essa pessoa fala para outra e fala para outra e fala para outra, pô, a gente já tá fazendo um movimento enorme. Então por que a gente não faz? Eu tenho alguns casos próximos a mim que eu queria muito sentar e conversar com as pessoas e até então, até bem pouco tempo, eu pensava o seguinte, não, pode gerar um atrito, pode não sei o que, nananã. Agora não. Agora eu tomei a decisão de sentar e conversar com essas pessoas. Claro, esperando o momento, esperando a melhor ocasião, né? Tudo corrobora para que seja uma conversa proveitosa, mas o que eu decidi, depois que eu li aquela notícia, foi realmente começar a espalhar a palavra da educação respeitosa. Porque não é possível a gente saber que 35 mil crianças morreram ou foram violentadas de alguma forma e a gente não fazer nada, cara. Desculpem. Assim, a minha revolta, a minha indignação é exatamente isso. Assim, não tem como você ver uma... Olha, eu não sei qual seria a minha reação atualmente, tá? Eu até falei esses dias nos stories aqui do meu Instagram sobre como que eu parei de ver televisão por conta do caso da Isabela Nardoni e tal. Quando eu descobri, né, quando saiu, eu acompanhei o caso no jornal e tudo mais. E quando saiu a sentença de que realmente tinham sido o pai e a madrasta, eu fiquei arrasada, porque eu só pensava assim, cara,
são as pessoas que deveriam defender essa garota, que deveriam cuidar dessa menina, que deveriam amar, dar amor, dar carinho, dar educação. E fizeram, sabe? Pra mim, gente, é de uma monstruosidade absurda. Mas acho que eu tô focando muito em relação ao mundo e tô perdendo um pouco do foco de como a educação respeitosa pode mudar a sua vida dentro da sua sala de aula ou dentro da sua casa com o seu filho, com os seus alunos, como pode trazer menos estresse para você. Tudo isso é possível também, tá? E aí, é assim que você vai lidar com as intromissões externas, com muita educação, tá? Com muita paciência e vai falar, você conhece a educação respeitosa? Eu entendo que você viveu, mas eu prefiro educar o meu filho com uma educação respeitosa. Você conhece? Quer conhecer? Segue uma professora diferente. Ela tá falando sobre isso, tá bom? Olha, gente, uma aluna minha, Yasmin, meu amor, linda! Que saudade! A G falando, eu falo de educação respeitosa para todas as minhas amigas conhecidas, é isso. Eu sou fã, queria que todos conhecessem e praticassem, eu também. Você vai ajudar muitas pessoas que precisam, cunhada Ailo, se Deus quiser. Estou amando te acompanhar e conhecer mais sobre educação respeitosa. Rafa, obrigada, muito obrigada. Eu fico... Tamo juntas, né, Rafa? Vamos traçar a rota e ir. Então, gente. Oi, Yasmin, linda. Beijo. Mua. A Yasmin pode falar que se eu não tratava eles com educação respeitosa e firmeza. Porque eu explicava, não pode fazer tal coisa? Não pode por quê? Por causa disso, 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 disso. Por que vocês acham da gente fazer diferente? Sempre pedir a opinião deles. Vocês preferem fazer antes, depois, assim, assado? É dar realmente vez e voz para essas crianças e acolher as suas dores. E a gente, enquanto professor, então, gente, a gente tem uma responsabilidade vezes 30, né? Quem é professor sabe o que eu tô falando. E aí, então, a outra palavra que eu vou liberar agora, porque eu quero começar... Eu não sei há quanto tempo a gente tá... já tem meia hora. A outra palavra que eu vou liberar agora é invisibilidade, tá? Pra você conseguir... Eu tô anotando aqui a ordem. Que eu também falei agora sobre a invisibilidade. E aí... É mais uma palavra para você conseguir seu certificado. Então, vou retomar as outras 3. Ainda dá tempo de conseguir, gente. Certificado. Manda essa live para todo mundo que precisa ouvir, que não precisa, que quer hora complementar. Tudo isso vale, tá? A primeira palavra é Miguel, que eu contei o caso do meu sobrinho. A segunda palavra a segunda expressão, crianças são indefesas. E a terceira expressão é invisibilidade. Beleza? Foi. Tá. Agora, eu vou falar sobre estratégias, tá? E aí você decidiu, então, entender o que é educação respeitosa, sabe que ela ajuda no mundo melhor. Você ainda não sabe o tanto que ela pode ajudar dentro da sua casa, mas você já tem uma noção dentro das suas aulas. E você já aprendeu a lidar com as intromissões externas. Agora você vai aprender 3 estratégias coringa. Oi, filho. Meu Deus, vem cá, olha ali. O que houve? O Alex. Meu Deus. O Alex. Bom, então, aí você vai aprender agora 3 estratégias coringas que eu sempre indico para todas as pessoas que eu atendo, para todos os pais, para todos os colegas, para todo mundo, sobre como, colegas professores, né? Sobre atividades, coisas que você pode fazer na sua vida, né? Que vão te ajudar na educação respeitosa. Então, a primeira coisa é o quadro de combinados. Seja na sua sala de aula, seja com o seu filho, com a sua filha, com os seus filhos. O quadro de combinados, gente, eu coloquei 3 estratégias que são diferentes, digamos assim, por serem diferentes entre si, mas pela forma como você vai conduzir cada uma delas, tá? A primeira estratégia, que é o quadro de combinados, é realmente... Vejam bem que aqui vai ficar bem claro pra gente a questão da permissividade e da imposição de limite necessária. Até porque criança sem limite também não vai aprender. Ela não vai aprender sozinha. Ela precisa desse direcionamento, tá? E aí não é limite... É um limite diferente. É um direcionamento. É um guia para o que ela precisa fazer. Certo? E aí... No quadro de combinados, a gente faz o seguinte. Você chama sua turma, seus filhos.
pra conversar, tá? E aí você pode... De novo vai escorregar. Vai escorregar, filho. Ai, meu Deus, vai escorregar. E aí você pode fazer o seguinte, ou você conversa, na verdade assim, a conversa tem que ter, você vai chamar eles para conversar. E aí, ou você que não trabalha com educação respeitosa, apresenta e fala, olha, eu vou usar Cristiano, que é o nome do meu filho, tá? Olha, Cristiano, a mamãe percebeu que não tá muito legal a nossa relação, a mamãe percebeu que a gente tá tendo atritos, eu tô pensando da gente mudar o nosso relacionamento, o que você acha da gente adotar a educação respeitosa? A educação respeitosa é isso, 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 isso. E isso pode ser para uma criança de 12, 10, 6, 4. A criança de 2 não vai entender verbalmente, geralmente, o que você está falando, mas quando você fala com afeto, com proposta, ela lê o seu rosto, ela lê o seu olhar, ela lê a entonação da sua voz, porque lá no seu ventre, ela entendia a entonação da sua voz, percebem? Então você vai ter essa conversa. Se você não faz educação respeitosa, tem essa conversa dizendo que você reavaliou. Honestidade, gente, tá aí. A quarta e penúltima palavra, tá? Para você conseguir o seu certificado, beleza? Miguel, crianças são indefesas, invisibilidade, honestidade. E aí, você vai agir com honestidade, você vai conversar com essa criança, você vai falar com ela, você vai dizer tudo direitinho, bonitinho, nananã, vai explicar o que é educação respeitosa. E aí, então, vamos fazer um quadro de combinado pra gente startar, pra gente começar essa nossa nova fase. É um trava-língua, vai. Essa nossa nova fase. E aí você vai combinar com ele. E aí você vai sentar na altura da sua criança. Você vai olhar nos olhos dessa criança. Veja bem, eu tô falando aqui com vocês o tempo inteiro, olhando pra vocês. Se eu estivesse conversando com vocês assim, vocês não iam se sentir tão valorizados, tão importantes. Mas não, vocês importam. Porque cada um de vocês que está aqui hoje é um corajoso, uma corajosa que decidiu mudar esse mundo pra melhor. Começando, claro, na sua própria vida, porque todo mundo tem que ter um benefício próprio também. Óbvio, você vai mudar a sua casa, você vai mudar a sua relação com o seu filho, o seu humor, o humor do seu filho. Vai ser bom pra você, mas vai ser bom pro mundo também. Então, vocês são importantes e por isso eu tô falando olhando pra vocês, tá? Então, você vai abaixar, sentar numa mesa, num sofá, no chão, vai chamar o seu filho, os seus alunos. Você, professor, é legal essa dica? Quando você decidir fazer esse quadro de combinados, que é diferente... Ai, meu amor, e agora? Ai, dá um beijinho na mamãe. De novo. Nossa. Gente, ele é apaixonado de fazer no narizinho. Você quer do shopping, do bug, batatinha e refri, o suco? Você quer hambúrguer, batatinha, refri e suco? Que delícia! É isso, gente. E eu amo. Bom, então, voltando. Se você, professor, é diferente, tá, gente? Esse quadro de combinado, tendo embasamento na educação respeitosa, é diferente daquele combinados da turma que você leva pronto no início do ano, cola numa parede e é isso. Claro que a gente vai acabar chegando nos mesmos combinados, mas a proposta, a forma como você vai se colocar para o seu aluno, a forma como você vai tratar a gente, faz tanta diferença. De verdade, assim, eu percebo, quando eu comecei, né, quando eu me introduzi, eu me perdi justamente por essa permissividade e aí realmente eu não sabia como fazer. E eu tive a primeira turma do município que eu tratei com educação respeitosa em tudo, eles meio que quase me dominaram ali. Mas aí eu testei métodos, mudei estratégias, apliquei atividades diferentes e tive resultados a partir disso, entendem? E é por isso que hoje em dia eu sei essa dosagem que é necessária para mudar de um para o outro, tá? Então, é diferente você colar todos os combinados lá e é isso, são esses combinados da turma. É diferente você sentar com o seu aluno, com a sua turma, com a sua criança, com o seu filho, ficar na altura dele, olhar no olho e perguntar o que você acha que a gente pode combinar de ação, de comportamento, de atitude, para que a nossa relação melhore. Gente, vai sair cada coisa. Eu já acompanhei cada caso que saiu cada coisa. Então, por exemplo, da criança fala assim, eu acho que você não deve mais cozinhar feijão.
Percebem isso? Porque para a criança ela não gostava de comer feijão. Então, para que a relação melhorasse, a mãe tinha que parar de cozinhar feijão. Sabe? Então, assim, tem muitas questões, né? E aí você vai. Uma coisa também que vai acontecer é não bater, não xingar, não falar. E aí é interessante a gente fazer a interferência guiada, né? Que é o seguinte: o nosso cérebro, vocês já com certeza já fizeram esse exercício do elefante rosa? Não pense no elefante rosa. Pá, parece que ele surge na sua mente, o elefante rosa. Porque o nosso cérebro, ele tem uma estrutura organizacional que ele faz interpretar o não como algo que você precisa fazer. Então, por exemplo, já é usual hoje em dia, ao invés de você falar não corre para a criança, você fala fica sentado. Ao invés de você falar não grita, você fala baixo. Então é a mesma coisa. Elas vão trazer para você questões no ver o resultado da educação respeitosa deixa o coração muito quentinho, Gê. Nossa, é maravilhoso. Essas crianças vão trazer para você questões de, por exemplo, não bater. E aí você vai guiar e falar, não bater. É verdade, bater é muito chato, né? É melhor que a gente resolva as coisas na conversa. Ah, é melhor, tia. Então tá bom, resolver as coisas na conversa. Percebem? Não fazer bullying. Não fazer bullying. É muito importante não fazer bullying. A gente tem que respeitar todas as diferenças, né, pessoal? Sim, então, respeitar todas as diferenças. Tá vendo que você tá mudando do negativo que eles te trouxeram para uma ação positiva? É isso, tá? Então, esse é a primeira estratégia coringa, assim, que é o quadro dos combinados, que você vai fazer de forma proposital, no olho, com intencionalidade, conversando com a sua criança, ouvindo o que ela tem para falar para você, trazendo as ideias dela e intervindo quando necessário. E agora a gente tem uma outra ferramenta, que é o quadro de rotina, que assim, já é uma outra história sobre essa abordagem. Por quê? O que é um quadro de rotina? É um quadro onde você vai elencar todas as tarefas que a criança tem que fazer ao longo do dia, tá? E aí ela vai acordar, tomar café, escovar o dente, se arrumar, vai para a escola. Nessa função, nessa manhã aqui que eu coloquei, que eu exemplifiquei para vocês, por exemplo, a criança não tem escolha se ela vai ou não escovar o dente. Ela tem que escovar o dente. É saúde bucal, é higiene pessoal. A gente não pode dar essa escolha para ela, tá? Então, tem que escovar os dentes. O que pode ter na conversa de vocês é o seguinte: ai, Yasmin, eu também tô com muita saudade de vocês. Vou lá apertar todo mundo. O que a gente pode fazer é... A única escolha que a gente vai dar é, olha, você vai explicar, né? Você não quer escovar o dente, mas tem que escovar o dente pra ficar limpinho, nananana, vai explicar. E aí depois você vai falar, você quer escovar o dente antes ou depois do café da manhã? Essa é a escolha que você vai dar, tá? Que é o que a gente chama de escolha guiada. Você vai guiar. Ela tem uma bifurcação, 2 opções. Antes ou depois do café da manhã? Você quer escovar o dente com a escova rosa ou a escova azul? Já falei disso aqui também no meu perfil. Então, o quadro de rotina, você vai elencar tudo que a criança tem que fazer e não tem conversa, tá? Aí, por exemplo, pode ter assim, você vai colocar, sei lá, guardar os brinquedos, para poder dar já essa autonomia para as crianças, dependendo da idade. Mas a criança detesta guardar os brinquedos. Então, tudo bem. Aí a sua conversa pode ser, tudo bem, se a sua tarefa de hoje não vai ser guardar os brinquedos, você não quer, nesse dia da sua rotina, guardar o brinquedo, então o que você propõe que você faça? Jogar o lixo lá fora. Ótimo, botar o lixo lá fora. Ou então, guardar a louça no armário. Guardar a louça no armário, entendeu? Gente, eu fazia isso com a minha filha 20 anos atrás. Eu já fazia educação respeitosa com ela e nem sabia. É por isso que eu falei que você é a minha professora de educação respeitosa. Porque você é braba. Agora, vamos lá. E a terceira estratégia que eu tenho para falar para vocês é essa escolha guiada, né? Que, assim, serve para qualquer coisa, gente. O Cris aqui, ele tem muita dificuldade de ir pro banheiro tomar banho. Quando ele entra, ele ama. Mas para chegar lá, é um sacrifício. Então, assim, por exemplo, você quer ir de skate ou você quer ir de patinete? E aí ele escolhe se é o skate ou o patinete, percebem? Então, essa é a escolha guiada.
Você não quer dormir. Não quer ir pro quarto. Você quer ir pulando igual o canguru, você quer ir bem devagarzinho igual uma tartaruga, sabe? São estratégias lúdicas que cabem dentro da linguagem e da cabecinha das crianças, que ainda não está formada completamente. Percebem? Então, são essas 3 estratégias. A quadro dos combinados, quadro de rotina e a escolha guiada, tá? Um outro ponto que eu quero falar com vocês é sobre a educação respeitosa de boca a boca. Gente, por favor. Com o Olaf ou o cavalo. A G tá falando isso porque a G ficou com meu filho recentemente e ela aplica a educação respeitosa. Então, ela foi levar ele para tomar banho e ela perguntou, você quer dar banho no Olaf ou no cavalo? E aí ele escolheu. Acho que ele escolheu o Olaf nesse dia, né, G? Eu não lembro. Mas, enfim, é isso. E olha como é bom. Vocês viram que meu rosto se acendeu agora? Gente, porque eu percebo que a maioria das pessoas ao meu redor já fazem isso de alguma maneira. E se não fazem, se interessam por fazer. E é muito bom quando a gente tem essa potência de fazer essa ponte com as pessoas para algo bom, né? E saber que, assim, eu tenho na minha família pessoas que se interessam e que querem fazer isso por um mundo melhor, sabe? E, gente, sempre entendendo que não é... Por que eu tô falando isso? Porque a minha tia G é muito legal. Ela é muito legal. Deixa eu ver como é que eu posso falar pra ela não me bater muito. Mas quando ela precisou ser firme, todas as vezes comigo, ela foi. Com as filhas dela, com o meu filho, com as minhas irmãs. Ela soube colocar a firmeza dela numa conversa, sabe? Num conselho. Então, assim, é isso realmente a educação respeitosa. Não é você fazer tudo que a criança quer, nem permitir que ela faça o que ela quer. Não. É você saber fazê-la se sentir importante, ouvida, atuante dentro de uma sociedade e guiar, ensinar, orientar de forma respeitosa, certo? Bom, o último ponto que eu quero falar com vocês é sobre a educação respeitosa de boca a boca, que é o seguinte, gente, fala pra todo mundo, por favor. Compartilha com todo mundo, fala com todo mundo. Manda o meu perfil, o perfil de outras pessoas que falam sobre isso, compartilha, sabe? Fala, gente, olha que legal essa ideia aqui, porque é nova. Então, é muito novo. Pouquíssimos lugares praticam, conhecem, fazem. Então, assim, é importante que a gente fale e que a gente perpetue isso para outras pessoas, tá? Tá quase chegando na hora das perguntas, um pouquinho atrasadinha. Uma outra questão, eu vou falar no final esse. Deixa eu ir respondendo as perguntas de vocês, porque tem um cada de pergunta, ó. Vou começar, deixa eu ver aqui. Nos momentos de choro, eu fico triste e quero chorar junto, porque é difícil ver eles assim. É muito difícil. E aí, assim, eu até vi, aconteceu, eu não lembro agora se foi hoje ou se foi ontem aqui em casa, do Cris querer tomar banho com... Acho que ele queria dar banho no ursinho de pelúcia, no coelhinho de pelúcia que ele tem por aí. Foi nessa hora, gente, minha memória é maravilhosa, mas sim, algo do tipo. E aí, ele chorou muito porque ele queria algo que não podia, eu fui firme, expliquei por que não podia, ali por alto também, porque na hora que a criança tá chorando não adianta você ficar de palestrinha, né? Tem que ser uma coisa construída no dia a dia. E aí ele ficou triste e eu só cheguei perto, sabe? O Cris é TEA, né? Muitos de vocês sabem, então não é sempre que ele aceita o toque, não é sempre que ele aceita o abraço, mas normalmente ele gosta, assim, de ser abraçado, de contato físico e tudo. Não é uma questão para ele dentro do espectro, mas nesse momento ele não queria um abraço. Eu só fiquei do lado, eu só fiquei perto, porque é difícil saber que eles estão chorando às vezes incontrolavelmente, porque eles não sabem o que está acontecendo no corpo deles. Às vezes é uma descarga emocional que o corpo precisa fazer, o cérebro precisa liberar para que, né, outros processos ocorram, e as crianças não sabem como lidar com aquilo ali, percebem? Então, é uma questão neurológica que a criança não tem conhecimento, ela não sabe falar, e aí ela vai fazer essa descarga emocional de uma maneira, cada hora de uma maneira. Às vezes é chorando compulsivamente, sem parar, e você estar ali do lado, entender que aquilo vai passar, ser presença, ser acolhimento, ser apoio. Às vezes você não precisa nem abraçar, como aconteceu comigo com meu filho,
mas eu tava ali do ladinho dele. E aí ele foi se chegando, triste, porque ele fala assim, né? Triste, você tá triste, meu amor? Sim, triste, enfim. Então são essas questões, né? Deixa eu ver outra pergunta. Obediência, respeito. Já tentei todos os métodos, mas a criança precisa dessa atenção. Então, a resposta está na pergunta, né, gente? A criança precisa de atenção. Existem várias estratégias na educação respeitosa. Que, por exemplo, o que a gente fala sobre encher o potinho de amor, né? Hoje, eu sabia que eu ia ficar aqui presa, né, dando essa aula e que eu não ia poder dar uma atenção de qualidade nesse momento para o meu filho. Então, minha mãe veio para cá. Eu conversei com a minha mãe também, mas eu fui brincar com meu filho lá fora, deixei ele brincar na água, dei banho nele no chuveirão, brinquei com ele, sabe? Um pouquinho antes da live começar, eu sentei com ele, abracei, beijei, agarrei e tudo mais, para ele ter o potinho cheio de amor e entender que é como se carregasse uma barrinha, sabe? Bateria de telefone que vai carregando. Você vai carregando a bateria da atenção para essa criança. Vai ter uma hora que vai estar cheia, ela já teve muita atenção, já teve atenção suficiente, e aí ela vai te deixar em paz por alguns minutos, como é o que está acontecendo aqui agora. Olha só, 50 minutos de live, meu filho veio aqui umas 3, 4 vezes. Pra quem não convive, não imagina, mas era pra ele estar aqui no meu pé o tempo inteiro, me puxando, me chamando, sabe? Então, funciona. E aí, sobre obediência e respeito. Respeito é porque, assim, eu quero... Essa live é porrada atrás de porrada, mas eu também não quero ser muito brusca. Porque, assim, obediência... eu não acho que as crianças devam obediência a nós adultos. Eles devem respeito a nós adultos, como nós devemos a eles. E aí... mas tem a escolha guiada que a criança só pode escolher. Ou o Cristiano, na questão da salsicha, né? Queria mais salsicha, eu falei, não, ele me obedeceu. Mas aí é uma obediência plausível, embasada, com argumento. Meu filho não pode comer 50 salsichas, gente. Percebe? E é explicado. A forma como eu coloco isso é diferente. E isso, gente, é diário. É diariamente. Por que eu dei agora recentemente uma pausa em um monte de coisa? Minha cabeça ficou com muita coisa. Inclusive aqui no Instagram. Porque é diário e chega um momento que você tá esgotado também, né? Então, por isso que a gente precisa de uma rede de apoio bacana. Sobre tempo de tela. Outra pergunta. Tempo de tela é o seguinte. Eu já fui muito mais contra, tá? Existem pesquisas que comprovam cientificamente que pode fazer mal para o cérebro da criança, para o desenvolvimento cerebral, que a criança, quando se apega às telas, ela esquece o tédio, né? Esse aqui é o café da manhã, meu amor. Tá com fome? Sim. Olha só. Vamos comer esse sanduíche aqui? Sanduíche. Que delícia. Toma. Nham, nham, nham. É de mentirinha. Então, eu dei um pedacinho de papel. Então, eu já fui muito contra por conta disso tudo, tá? E aí existe uma tabela, né, que foi pensada para as crianças, e aí crianças de tantos anos podem ficar tanto tempo por dia na TV, crianças de X anos podem ficar tanto tempo por dia na TV. Tem isso. Só que... deixa eu ver aqui uma coisa, gente, rapidinho. Tá, não, eu achei que era o título, mas voltei. Foi rapidinho. É só pra saber o que esse botão fazia. Hoje em dia, como mãe atípica, a tela tem sido minha aliada em muitas questões, em muitos momentos. Então, eu percebo que a gente precisa analisar individualmente cada realidade de cada família. Percebe? Porque você tira a criança da tela, o que a criança vai fazer? Né? Ela vai brincar, aí a criança não tem brinquedo, o que você pode dar? Garrafa PET, folhinha que caiu do jardim. Mas a criança mora num lugar insalubre. Percebem? É realmente uma questão que você precisa avaliar individualmente. Agora sim, deixar a criança o dia inteiro na tela para você ficar jogando no telefone, aí eu acho que é realmente falta de... Tá bom, meu amor. Beijo, Yasmin.
Manda um beijo pra todo mundo, tá? Vai lá ver sua prima. Então, aí eu acho que você tem que dosar, né? Você não vai deixar seu filho o dia inteiro na tela pra ficar o dia inteiro. Até porque, gente, as crianças aprendem muitas coisas. Beijo, Rafa. Obrigada. Rafa, você vai perder a última palavra, né? Poxa, que pena. Eu vou liberar, então, a última palavra agora, já que eu tô falando, já respondendo as perguntas. Gente, a última palavra é coragem. Porque nós somos corajosos e corajosos de estarmos lutando para que esse mundo seja um lugar melhor e de quebrar todo esse paradigma, toda essa questão de educação tradicional. Então, por exemplo, só retomando as 5 palavras, é a última vez que eu vou falar. Então, se você quer o certificado, pega o papel e a caneta agora, ou então responde aqui no comentário e tira um print, que eu vou falar a última vez, tá? E depois eu vou explicar como é que você faz pra... Vá, meu amor, um beijo. Orgulho eu tenho de ser sua amiga. Linda. Para você conseguir garantir o certificado. Então, a primeira palavra é Miguel. A segunda, crianças são indefesas. A terceira, invisibilidade. Quarta, honestidade. E, por último, coragem. Anotou? Então, Rafa, antes de você sair, deixa eu te mostrar... Deixa eu botar aqui o e-mail para onde vocês vão enviar. Eu vou fixar esse comentário, tá, gente? Para vocês enviarem a solicitação nesse e-mail, tá? Então é o seguinte, vocês vão mandar no corpo do e-mail as 5 palavras. No assunto, vocês vão botar o nome completo de vocês, como vai sair no certificado. E vocês vão mandar para esse e-mail aí, suporte.upd. U de uma, P de professora, D de diferente, tá? suporte.upd@gmail.com. A quarta é honestidade, Protati. Honestidade, tá? Mandem para esse e-mail aí, beleza? Deixa eu responder mais uma pergunta aqui. A hora de comer, só Jesus na causa. Gente, essa oficina que eu tô montando vai falar... E eu lancei um e-book esses dias sobre como lidar. Eu não lembro se foi o da hora de comer, se tinha... Acho que tinha hora do banho, hora de dormir, ir no médico e descarga emocional em público. Não foi da hora de comer, mas eu vou lançar. Não lembro, não sei quem foi que perguntou sobre a hora de comer, mas eu vou lançar um e-book falando também sobre a hora de comer. Que realmente, gente, o que as pessoas precisam é criar estratégias. Então, por exemplo, eu estava contando esses dias também para minha família. O meu filho, ele não come, ele come de tudo sem nem saber. É o certo? Não é, porque você deve ofertar o alimento ali, né, da sua forma para a criança, né? O perfeito seria isso. Mas o meu filho come brócolis, sabe? Percebe? Então, tipo assim, eu peguei o brócolis, triturei junto com o frango, fiz um monte de forminha assim e fiz hambúrguer e dei pro meu filho, ele comeu de se acabar, sabe? Então, assim, tem que ter estratégia, tem que ter paciência. Inclusive o método CAP que eu desenvolvi, que eu falei lá em cima, a letrinha P é de paciência. Então tem que ter paciência, tem que ter estratégia, tem que fazer... E aí, por exemplo, entender também que a criança não morre de fome. A menos que ela tenha uma questão médica, nutricional, ela não vai morrer de fome. Se ela não quer comer naquele momento, em algum momento ela vai comer, tá? E procurar sempre ajuda médica, nutricional, né, gente? Porque a hora de dormir. A hora de dormir tem no meu e-book. Vocês querem que eu disponibilize o e-book de novo? Quem quiser, coloca aqui, eu quero. Responde aí a live, eu quero. Que aí eu disponibilizo o e-book para vocês. E aí, na hora de dormir, existem também algumas estratégias que você faz, por exemplo. Diminuir todas as luzes da casa, né? Aqui em casa, a gente coloca um cheirinho na cama, que o Cris gosta. Música, o Cristiano dorme, ele vai mais fácil ouvindo música. Eu tento contar história, mas ele não escuta muito. É até meio frustrante para mim como professora, mas enfim. Mas contar história, manter uma rotina todos os dias, fazer a mesma coisa.
tá? Olha o pessoal comentando aí que quer o e-book. Tá bom, Tati. Eu vou continuar comentando, tá? Que aí eu vou liberar o e-book pra vocês. Fala sobre a hora do sono, a hora do banho, a hora do médico, que também é muito conturbada, e descargas emocionais em público. É um checklist, tá? Que fala sobre isso, ok? E aí, meu pessoal, a hora de dormir é isso. O mais importante na hora de dormir é você criar uma estratégia diária, uma rotina diária. Então, todos os dias na hora de dormir, a criança precisa entender, e aí depende até da idade também, mas uma criança maior entende mais uma conversa e tudo. Mas, por exemplo, aqui o Cris sabe, apagou a luz, eu apago a luz da cozinha, que é essa aqui, inclusive, ele vai apagando todas as outras, porque ele sabe que acabou o dia, a gente tá indo pra cama dormir. Então, quando eu apago a luz da cozinha, ele vai apagando todas as outras. E aí a gente chega dentro do quarto, cheirinho de lavanda, que acalma, maravilha, ele deita na cama. E aí ele já limpa o pezinho, porque eu sou chata, eu fico limpa o pé, ele já limpa o pezinho. Então, são estratégias que a gente vai moldando ao longo do tempo para isso. E mais do que essas estratégias, a repetição, a rotina, para que as crianças se habituem, para que elas já entendam em algum momento que, por exemplo, apagou uma luz, na sua casa pode ser, sei lá, você dá um assovio. Assoviou, a criança corre pro quarto, sabe? Mas como é que ela vai entender isso? É paciência e repetição. Você vai começar ensinando. Filho, papai vai assoviar e você vai correndo pro quarto. Ou então você vai junto com a mamãe correndo, sabe? Cada família vai analisar o que é melhor para você, tá? Essa daqui, ó. Ué, cadê? Como estabelecer limites respeitando a criança, mas mostrando o que é certo. Eu já falei bastante sobre isso aqui, que é exatamente isso, assim. A educação respeitosa não tem que não ter limites, ela precisa de limites, até porque a criança, gente, ela precisa aprender. A criança aprende as coisas, né? E ela aprende muito mais vendo do que ouvindo, e além disso, ela precisa que alguém fale para ela também o que ela tem que fazer, né? Então, por exemplo, quem aqui já percebeu? Uma criança pequenininha tá comendo, introdução alimentar, minha sobrinha agora tá na introdução alimentar, mamãe é linda. Ela tá comendo, aí cai alguma coisa, ela faz... Tipo assim, olha pra mãe. O que a minha mãe vai fazer pra eu saber o que eu vou fazer? Então, aí você pode fazer, ai meu Deus, caiu. Ou você pode, não acredito que você deixou cair, né? Ela dali, ela já vai internalizando. Então, o limite, o estabelecimento desses limites precisam existir, né? Porque a criança, ela vai olhar, ela vai ver, ela vai ouvir e ela vai aprender com você. Só que você não pode colocar o limite assim, vai comer isso aqui até o final e pronto, acabou. Entendeu? É assim, é esse respeito. Quer ver uma coisa que eu falo sempre muito? Se você não faz com um amigo seu, você não deve fazer com uma criança, tá? Que é o quê? Você não obriga um adulto a comer o prato inteiro. Se ele falar que não quer mais, ele não quer mais, você vai respeitar. Então, não faça isso com uma criança. Porque podem ter inúmeras questões para ela, naquele momento não tá querendo comer tudo. Então, acho que falar o que é certo, mostrar de fato visualmente, né? Tem um vídeo nessa oficina que eu tô preparando, que é aquele descendo as escadas, vocês viram rodando na internet esses dias? Tá uma mãe, as duas de olhinho puxadinho assim, e a menininha. E elas estão andando, chega numa escada, a mãe imediatamente vira de costas e vai descendo assim de 4 a escada para trás, para a bebê poder imitar. Então ela não precisou falar nada, ela só fez, ela só mostrou. E a criança aprendeu e fez logo em seguida, tá? Ó, essa pergunta é muito bacana. A falta de paciência devido à desobediência. Não sei lidar sem ter que aumentar a voz. É difícil, porque é um treinamento realmente, assim, às vezes não é nem aumentar a voz, às vezes é impor um tom mais firme. Então, por exemplo, o Cris, gente, os exemplos que eu dou pra ele também, tem a questão de que ele é atípico, né? Então, tem diferença entre as famílias, entre as crianças em geral. Então, por exemplo, aqui,
Eu agora, como eu percebi realmente a partir do conselho da minha mãe, que eu tava muito permissiva, e o pai do Cris também sempre me falava isso, que eu resolvi ser um pouco mais, impor mais os limites pro Cristiano, que eu não impunha porque eu tinha peninha, não. Hoje, por exemplo, na questão daquela palavra que se eu falar agora ele vai querer, acho que vocês entenderam. Ele ficou, não, eu quero. Eu falei, Cris, agora você está comendo maçã, né, filho? É porque eu falei e ele olhou. Então, eu quis dizer, agora você não vai comer a tal coisa. Então, foi um Cris, sabe? Mais firme, mas sem alterar o tom de voz. E aí, a paciência, existe... Nessa oficina tem um módulo que eu tô fazendo... Na oficina não, no curso que eu também estou montando, tem um módulo que fala sobre estratégias para você. Porque você é o adulto da relação, você é maduro. Você, se já tem mais de 25 anos, tem o seu córtex pré-frontal completamente formado, que é quando se forma completamente. Então você é quem precisa ter as rédeas da situação, respeitosamente. Então, por exemplo, tem uma estratégia muito bacana que eu aprendi no curso que eu fiz de Educação Respeitosa, que é sobre aonde você sente a sua raiva, né? Então, por exemplo, tem gente que sente a raiva na garganta, tem gente que sente a raiva no estômago, tem gente que sente o rosto ficando mais quente. E aí, aquela raiva, geralmente, quando você tá a ponto de perder a paciência e gritar, você já tá sentindo aquilo ali em algum lugar do seu corpo. Então, entender, conhecer o seu corpo e saber se retirar nesses momentos é fundamental, tá? E aí, todos os dias, respirar, sabe? Tem várias estratégias que a gente pode cuidar pra isso, mas assim, não aumente seu tom de voz, porque como eu falei em algum momento aqui da live, a área do cérebro afetada quando a criança recebe um tapa é a mesma área do cérebro afetada quando a criança recebe um grito, tá? Então, evita ao máximo, por favor. Eu como tia... Opa, tá saindo. Eu como tia consigo ajudar? Na verdade, a pergunta é, posso? Uma árvore, meu amor. Que linda. Mamãe sabe fazer uma árvore. Você quer ver a árvore da mamãe? Opa. Saiu correndo. Eu como tia consigo ajudar? Na verdade, a pergunta é, posso? Então... É uma questão que você tem que tratar com a sua irmã, seu irmão, né? Com os pais da criança. O que eu acho que você deveria fazer, se você tá vendo alguma questão, é conversar com essas famílias e trazer elas para o nosso mundo, sabe? Vem pro meu mundo. Tá na toca, filho, que legal. Assim? É... Que legal. Então, assim, se eu pudesse te dar um conselho, eu te diria para conversar com os pais dessa criança, né? E aí, introduzir aos pouquinhos. Manda o meu perfil, né? Manda um texto que você acha bacana, que fale sobre educação respeitosa. No ato do comportamento, né? Vamos supor que você veja uma coisa... Eu não sei de verdade, assim, porque eu não conheço a sua família, eu não sei como você lidaria e tudo. Graças a Deus a nossa família não é de fazer esse tipo de coisa a minha, né? Então nunca precisei me meter na frente, nada do tipo, de uma agressão física, nada disso. Mas tudo é uma conversa, né? Assim, eu acho que vale uma conversa, tá bom? Meu sobrinho não tem limite. Meu sobrinho não tem limites e os pais deles estão separados e não conseguem fazer isso melhorar. É outra questão, tá vendo? Que são pais separados, isso afeta, sim, a criança, dependendo do costume, da rotina que ela tinha antes, de há quanto tempo estão separados, como é que tá essa separação, como é que tá um de um jeito e outro de outro. Meu tio, agora eu entendo quando vi a minha mãe com uma havaiana dizendo, vem aqui, filhinho. Boas dicas. Ai, gente, Dona Marisa, minha vozinha, saudade. E é isso que eu digo, é isso, tio. O que ela viveu com os pais dela também corroborou para o que ela passou para vocês, e o que vocês viveram com ela corrobora com o que vocês passam pro filho de vocês. E é muito importante a gente agora entender e quebrar isso, sabe? Ele convive muito comigo. Bom,
fica mais fácil então, né? Agora, só mudando, voltando para a pergunta que tá na tela, só mudando, né, voltando. Se ele convive muito com você e você tem mais acesso, então você ser um adulto que o trata respeitosamente já vai fazer muita diferença na vida dele. Mas sim, seria super importante uma conversa com essa família, com esses pais, sabe? Para tentar fazer uma mediação e pensar no bem da criança, né? Antes de tudo, a gente precisa pensar no bem das nossas crianças, tá certo? Sobre não conseguem fazer isso melhorar, tá fazendo errado, desculpa. Mas assim, dá pra fazer. Crianças, gente, são seres completamente suscetíveis e por isso que maltratá-los física, psicologicamente, de qualquer jeito que for, é um crime, sabe? Absurdo, porque eles são extremamente suscetíveis. Então, se você falar pra criança, olha que legal, hahaha, lambe isso aqui, ela vai lamber, entende? Então, assim, tá fazendo errado, tá? Toda criança é passível de evolução, de melhora, como todo adulto também, né? A gente só precisa tratar da forma certa, com as estratégias certas e do jeito certo, beleza? Gente, tem muita pergunta. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Gente, vamos 1h10. Meu filho já me deu muito tempo, né? Eu acho que a gente falou de bastante coisa aqui. Quero agradecer demais por todos vocês que ficaram até aqui no final comigo. Quero dizer que a gente hoje viu o que é a educação respeitosa, por que ela ajuda no mundo melhor, o que fazer com as intromissões externas, quais são as 3 estratégias coringas, a educação respeitosa de boca em boca. Falei as 5 palavras, não vou repetir. Tá aqui nos comentários o e-mail para vocês solicitarem. Alguém que tá na live ainda tem mais alguma questão? Ou não? O que vocês acharam da aula? Me manda depois, gente, no direct, por favor, o que vocês acharam dessa aula. Eu fiquei muito feliz. Espero que a gente consiga sair daqui com um monte de sementinha, tá? Muito obrigada por todos vocês que ficaram aqui até o final. Saiam propagando a educação respeitosa para todo mundo, beleza? Um beijo, gente. Boa noite, até a próxima.